Olá, vivam, sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos aqui preparar um folar de bacalhau. É muito simples, divide-se em duas partes distintas. Uma é a massa, outra é o recheio. Para a massa temos aqui cerca de 600 gramas de farinha, temos aqui cerca de 25 gramas de fermento de padeiro. Atenção, não confundam com o fermento em pó. O fermento de padeiro é um fermento em pasta e não utilizem mais que 25 gramas, o máximo 20, 25. Depende do calor que estiver no ambiente que o rodear. Depois temos 3 ovos, temos 1 decilitro de azeite, que poderá ser mal medido ou poderá ser correto, não tem problema nenhum. E 1,5 decilitro de água tépida. Para amassar a massa, é muito simples. Temos aqui uma tigela, deitam aqui a farinha toda, deitam uma pitada de sal, dissolvem o fermento padeiro, que se dissolve com facilidade na água tépida, aqui assim, deitam ali, deitam o azeite, deitam os ovos, e não deitam mais nada, deitam apenas o sal, que já falei nele, e o sal, como eu utilizar sempre sal grosso, porque se não utilizarem sal grosso, utilizarem sal fino, não o controlam com tanta facilidade como controlam com o sal grosso. Ora bom, e depois amassam, se utilizarem a máquina, utilizem umas varas parecidas com estas, assim, ou então amassem à mão. Se amassarem com as varas, metem as varas, a máquina a trabalhar na primeira ou na segunda velocidade, na mais reduzida, para não forçar demasiado a máquina. Se for à mão, amassam com a mão e mesmo sendo com a máquina, depois acabam com a mão em cima da mesa até que a massa se escolhe. Pode levar mais um pouquinho de água, pode levar menos um pouquinho de água, depende da farinha, umas pedem mais água, outras pedem menos água. Depois de amassada a massa, fica talvez uma terça parte desta que está aqui. Depois deixam levedar em local aquecido. Eu vou deixar aqui a massa já e vou arrumar todos os outros ingredientes que já não são precisos. A explicação já está dada. Ficam aqui apenas os ingredientes do recheio. E temos aqui também um pouco de ovo batido com uma trincha para pintar por cima, que eu depois explico. Agora, o recheio do bacalhau. Temos aqui as cebolas, temos aqui mais ou menos 600 gramas de bacalhau demolhado, temos aqui 2 dentes de alho, um pouquinho de salsa, uma folha de louro que anda para aqui perdida, está para aqui em qualquer lado, e temos aqui 2 carabinhos, destes carabinhos de cabecinha. Aqui estão. Que depois são amachucadinhos, com a faca em cima da mesa ou no pilão, e então deitamos aqui cerca de 1 decilitro de azeite, num tacho, previamente, deitamos cerca de 1 decilitro de azeite, e deitamos os alhos e a cebola. Deixámos refogar em branco, não deixámos refogar a ganhar cor. E depois misturamos-lhe o bacalhau, que pode ser desfiado, como pode ser cortado assim, depois de molhadinho. Pode ser cortado assim, em tirinhas. Assim. E deitámos-lhe a salsa e deitámos azeitonas descaroçadas ou com caroço. Eu até lhe digo mais uma coisa, eu prefiro azeitonas com caroço. Mas, de qualquer modo, azeitonas descaroçadas já no fim. E isto tem que ser feito com antecedência, com um pouco de antecedência, para poder arrefecer, porque se for a pôr quente na massa, evidentemente que não fica tão boa. Cá está a folha de louro, se calhar só trouxe uma, está aqui, até convém retirá-la para depois não ficar ali. Isto porque estamos a representar na Semana Santa, porque se quiserem depois podem misturar aqui chouriço, salpicão ou bacalhau, ou presunto, e ficará então folar de bacalhau, ou bola de bacalhau, como queiram chamar, com presunto ou com chouriço, com aquilo que lhe puserem. Ora bom, temos aqui já o recheio feito e temos ali a massa amassada. Vamos retirar o azeite. O azeite estava aqui, um pouquinho mais do que o... Portanto, estava para 2 porções, uma para a massa e outra para o recheio. A massa, estando lébeda, vamos arrumar os ingredientes e pôr aqui a farinha. Ora bom, agora um pouco de farinha aqui e como bem a massa levedou, mas a massa era apenas isto que está aqui, que podem ver. Quando a massa está lébeda, convém deixá-la levedar bem e, como eu disse, convém deitar apenas 20, 25 gramas de fermento, não pôr mais, porque senão depois sabe muito a fermento e não é tão bom. E a massa depois, amassa-se novamente
Faz-se uma bola com a massa, assim, e estende-se a massa mais ou menos do feitio de um tabuleiro destes, que é cerca de 30 cm por 25 ou 20 cm. Agora vamos lá estender a massa. Sempre farinha por baixo e por cima. Podemos até puxá-la com a mão. Convém utilizar um tabuleiro fino de alumínio, porque se utiliza um tabuleiro de esmalte ou inox, há sempre maior perigo de pegar, embora não seja um perigo iminente, mas há sempre maior perigo de queimar. Ora bom, podem esticar a massa com a mão, assim, e depois tem o tabuleiro, bastante farinha. Pronto, agora enrolam a massa assim no rolo e estendem a massa por cima do tabuleiro. Assim, como vem aqui. Deitou aqui o recheio. Bacalhau, cebola, alho, azeite, azeitonas pretas. Eu até vou deitar o recheio todo uma vez só, mas podem estender a massa mais comprida, com a vossa calma. Podem deitar o azeite todo, que estiver aqui. Embora eu a que vou apresentar a seguir tem 3 camadas, porque tem 2 camadas de recheio e 3 de massa. E depois, se usarem mais, assim, num tabuleiro, depois aconchegam bem a massa e pintam então com o batido. Poderão com o resto de massa fazer aqui uns feitiozinhos, mas evidentemente isto quanto mais aperfeiçoar, vai desfigurando um pouco, não é? Por conseguinte, como é que façam isto assim o mais simples possível. Eu vou explicar novamente. Se eu quisesse aqui meter 2 camadas de recheio e 3 camadas de massa, estendia mais. Deitava punha uma para ali, punha a primeira camada de recheio. Passava para ali, punha a segunda camada de recheio e depois fechava com a terceira, como aquela que tenho ali já feitinha, está bem? Pronto, esta vou metê-la ao forno, cozem a cerca de 160 a 180 graus. Ora bom, cozendo a 160 e vendo que não ganhou cor, damos-lhe mais, vamos até aos 200, nem que seja, hein? Damos um pouco mais de calor. Ora, só um momento. Tenho aqui então já um folar de bacalhau, ou bola de bacalhau, como lhe queiram chamar. Eu vou aqui buscar uma tábua, porque vou apresentá-la em cima de uma tábua. Deixei arrefecer um pouco, para poder trabalhar à vontade. Assim. Pronto, depois é só cortar em fatias. Uma faquinha serrilhada. Ali ainda não aparece o bacalhau. Aqui já começa a aparecer o bacalhau e as azeitonas. Esta foi feita primeiro. Eu espero que tenham compreendido bem a receita, porque a receita até nem é muito difícil. Eu queria-lhe só mostrar mais uma fatiazinha. Que não tem problema nenhum. Aqui tem 3 fatias de pão, de massa, e 2 fatias de recheio. Aqui estão com azeitonas. Eu vou tirar este pedacinho que caiu aqui. Assim, e já agora, para simbolizar a Páscoa, só mais. Tenho aqui 3 ovos cozidos com casca de cebola. É o que a minha madrinha, que era a minha avó, me dava na Páscoa. Eram os ovinhos cozidos.
que devem colocar sempre na vossa mesa, nesta quadra do ano. E pronto, vou colocar isto na mesa. Aqui está. Desejamos a todos uma Páscoa muito feliz, com muitas amêndoas, sobretudo com muito boa disposição e um bom ambiente familiar, porque nesta quadra do ano é disso que precisamos, é de paz e confiança. Até o próximo programa.